Olá, amigos. Que bom encontrar você novamente. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa Semana da Família Fortalecidos para Vencer. Hoje vamos estudar mais um tema da Palavra de Deus. Então, fique comigo e faça parte desse grande projeto de Deus para a sua família. No tema de hoje, nós vamos estudar acerca de uma das coisas que mais Jesus falou durante a sua vida. O tema de hoje é Fortalecidos para Vencer no Discipulado. Mas antes de nós abrirmos a Bíblia, a Palavra de Deus, vamos fazer como sempre fazemos. Vamos orar e buscar que Deus nos dirija, que Deus nos ilumine para entendermos quais são as lições que Ele quer nos ensinar a partir desse momento. Então, se você tiver condições, eu convido você para fechar os seus olhos e fazer comigo essa oração. Pai querido, Senhor, muito obrigado por todos os temas que estamos aprendendo semana após semana, dia após dia da Tua Palavra. Obrigado por essa Semana da Família, por essa iniciativa da Igreja de querer, Senhor, a cada dia mais resgatar, fortalecer as famílias. Senhor, ao final, o que vale, Senhor, o que vale essa terra, as coisas materiais, se os nossos familiares, os nossos seres queridos não estiverem, Senhor, nas Tuas mãos e sendo resgatados para a eternidade. Por isso, eu faço essa oração junto com meu amigo, junto com minha amiga que está participando agora, com esse jovem, com esse pai de família, com essa esposa, para que o Senhor abençoe o casamento, a vida, a educação dos filhos, as expectativas dos jovens com relação ao futuro e que todos, Senhor, nesse momento possamos ser fortalecidos por Ti. Nós fazemos esta oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Vamos abrir a Bíblia para esse tema de hoje e nós vamos ler lá em São Mateus, o capítulo 28, bem no final do livro de São Mateus, capítulo 28, e nós vamos ler aqui o verso 17 e verso 18, 19 e 20. Versos 17 ao 20, diz assim: E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Todas as vezes que lemos esses versos que nós chamamos da Grande Comissão, imaginamos que é num sentido missionário para fora da nossa casa. Imaginamos nós, talvez, como muitos falam, gostaria de ser missionário lá na África ou lá num lugar muito distante. E a gente entende que o tema do discipulado é o grande tema de Jesus. Ele passou os anos do seu ministério, os 3 anos e meio do seu ministério, fazendo exatamente isso, fazendo discípulos. E ele a todo momento ele falava isso. Este é o grande objetivo da igreja cristã também. Mas, às vezes, a gente se perde no meio do caminho e começamos a enfatizar uma coisa aqui, se levanta um teólogo e diz é isso aqui, discipulado é isso, discipulado aquilo outro. Mas Jesus, ele disse, olha, façam discípulos. Enquanto vocês estão indo fazer discípulos, vocês vão estar ensinando, vocês vão estar pregando, vocês vão estar batizando as pessoas. E esse ciclo não vai terminar com o batismo, mas ele vai continuar, porque essa pessoa que acabou de nascer, ele também tem que ser um discípulo que, junto com aquele que o trouxe para mim, continue a falar a outro. E essa é uma roda infinita do discipulado que nunca termina. Mas às vezes nós imaginamos, como eu já disse aqui, que isso seja para fora da nossa casa. E claro, eu posso estar falando aqui para alguém que é um filho e seus pais não conhecem a Cristo.
como então você pode dizer assim, como posso cumprir essa ordem de Jesus de discipular os meus pais? Se eu sou filho, eu deveria ser discipulado pelos meus pais, porque aparentemente discipulado tem ou dá a entender em uma condição de alguém que ensina e alguém que aprende. E no conceito do Antigo, do Novo Testamento, é um mestre e discípulo, não é assim que acontece? Alguém pode estar perguntando isso. Aliás, se alguém pensar dessa maneira, de acordo ao Novo Testamento, pode ter uma certa veracidade aquilo que você está pensando. Você sabia que no Novo Testamento a palavra discípulo aparece 269 vezes? E a maioria das vezes que é mencionada nessas 269 casos, é a palavra matetés, do grego matetés. E matetés no grego quer dizer aluno, aprendiz, ou aquele que está em processo de treinamento. Na linguagem dos vendedores que existem hoje aí, seria um trainee, alguém que está sendo treinado. E no Novo Testamento tinha esse conceito mesmo de que o mestre e o discípulo, onde o mestre sabia mais, onde o mestre tinha muitas lições e o discípulo, o aluno, o aprendiz deveria estar ali para seguir os passos, para imitar o modelo. Os dois passariam muito tempo juntos, comeriam juntos, participariam de outras atividades, não apenas religiosas juntos, para que houvesse uma transferência de valores e uma transferência de vida. Mas aí você pergunta, mas eu sou filho e ninguém na minha casa é da igreja ou segue a Bíblia, como é que eu posso fazer? Bom, aí nós precisamos ir para um outro conceito do Antigo Testamento. E eu queria convidar você agora a abrir, para você entender um pouco melhor, o que está escrito lá em Isaías, o capítulo 8. Isaías, capítulo 8. Isaías capítulo 8, o verso 16, se você puder abrir aí a sua Bíblia, Isaías 8, 16 diz assim: guarde bem o testemunho e cele a lei entre os meus discípulos. Que interessante. Aqui, esse verso que eu acabei de ler, aqui em Isaías 8, 16, é um dos poucos textos do Antigo Testamento onde é mencionada a palavra discípulos. Por incrível que pareça, a palavra discípulo não aparece muito no Antigo Testamento. Não aparece muito. E aqui é um dos poucos versos onde ela aparece. Mas vou ler mais uma vez, diz, guarde bem o testemunho, Deus está falando. Cele a lei entre os meus discípulos. Aqui, você sabe que o Antigo Testamento ele foi escrito em aramaico, algumas partes, e em hebraico, diferente do Novo Testamento. Então, a palavra discípulo que aparece aqui no original da Bíblia, em Isaías 8,16, é a palavra limudei. Isso mesmo, limudei. Para a gente não significa nada, mas quando você vai para o significado da palavra limudei, ou discípulo, que é mencionado aqui em Isaías 8,16, sabe o que significa? Limudei em hebraico quer dizer aqueles que aceitam ser ensinados por Deus. A Bíblia considera, aqui em Isaías 8,16, que discípulo de verdade é aquele que aceita ser ensinado por Deus. Você já trabalhou com gente que achava que sabia tudo? Já trabalhou com pessoas que você percebe que está fazendo uma coisa errada e você quer ensinar e a pessoa fala, não, deixa comigo que eu já sei. A pior coisa, talvez, que pode acontecer é uma pessoa achar que sabe quando não sabe. E o pior ainda é não aceitar conselho, não aceitar instrução. É difícil você, até nós estamos aqui falando, né, e tem uma pessoa gravando, tem um câmera, tem as pessoas da iluminação, tem as pessoas do áudio, todo um projeto aqui, a igreja montou para que essa mensagem pudesse chegar até você. Mas imagina se o diretor disse ao câmera, olha, você está focalizando errado. E o câmera diz assim,
Não, eu estou focalizando certo. Não, mas eu estou vendo aqui na tela maior se está errado. Não, eu estou fazendo certo e, por favor, não me interrompa. Você já imaginou o que aconteceria? Talvez a imagem não chegaria tão nítida a você. A Bíblia diz lá em Isaías que discípulo, limudei, é todo aquele que aceita ser ensinado por Deus. E às vezes, nós, você e eu, não somos tão humildes o suficientes para querer sermos ensinados por Deus. Às vezes a gente acha que tem todas as respostas. Às vezes a gente liga no piloto automático e encontra algumas situações da vida e a gente pensa assim, bom, eu já passei por uma situação parecida no passado, então eu consigo me virar, eu consigo responder, eu tenho uma resposta. E quantas vezes isso acontece dentro de casa e você não ora, você não busca a resposta de Deus, você não consulta a Deus, porque você acha que já sabe a resposta, porque já viveu situações parecidas e você acha que tem habilidades já aprendidas para resolver algumas coisas. Sabe, a Bíblia também, lá em Isaías capítulo 50, eu queria convidar você, o versículo 4, nos dá um exemplo muito forte do que deveria ser a nossa aprendizagem quando se trata de sermos fortalecidos no verdadeiro discipulado que Deus quer nos colocar dentro de casa. Isaías 50, verso 4, diz assim: o Senhor Deus me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta meu ouvido, para que eu ouça como aqueles que aprendem. Veja que interessante, Isaías 8,16, Isaías 50, verso 4, estão falando da mesma coisa. Tanto é que eu queria chamar a sua atenção para o verso 4. Diz assim: o Senhor Deus me deu uma língua erudita. Algumas outras Bíblias dizem assim: o Senhor me deu uma língua de eruditos. Mas a palavra erudita aqui no original da Bíblia, sabe qual palavra é? Limudim, que é uma derivação de limudei. Tem o mesmo sentido. Aquele que aceita ser ensinado por Deus. Então Deus está dizendo mais ou menos assim: o Senhor Deus me deu uma língua daqueles que aceitam ser ensinados por Ele. Para quê? Se eu tenho a humildade de ser ensinado por Deus, o que vai acontecer? Para que eu saiba dizer uma boa palavra ao cansado. Sabe por que tem tanta briga às vezes dentro de casa? Sabe por que às vezes a gente responde mal para os nossos filhos? Porque a gente é meio ríspido, e vou usar a palavra, porque às vezes a gente é meio bruto. Porque fora de casa a gente se resguarda. A gente não responde para as pessoas como a gente gostaria de responder. No trabalho, a gente mostra a nossa melhor cara, mas quando nós estamos dentro de casa, a nossa palavra às vezes não é tão boa. Às vezes a nossa palavra é uma palavra que machuca, que fere. Às vezes, a nossa palavra dentro de casa, ela é cortante porque não sabemos exatamente qual é o ponto que vai atingir ou o filho, ou a esposa, ou o irmão, ou o parente que mora dentro de casa. Quando nós aprendemos que o discipulado é aceitarmos ser ensinados por Deus, então nós vamos sempre ter uma boa palavra para transmitir àquele que está cansado. E mais, a Bíblia diz, Deus vai nos despertar todas as manhãs e vai despertar o nosso ouvido para quê? Para que nós possamos ouvir as palavras que Ele quer colocar em nosso coração. Você sabia que Isaías 50, versos 4 em diante, se referem a Jesus? Esse texto que eu acabei de ler é um texto messiânico. Jesus é que, ele diz assim, o Senhor Deus me deu uma língua erudita, me deu uma língua de discípulo. O próprio Jesus diz, o Pai me deu uma língua de discípulo, ou seja, aquele que aceita ser ensinado. Jesus aceitou os planos de Deus para a sua vida.
Para que eu saiba dizer uma boa palavra alcançada como Jesus fez e continua fazendo comigo e com você até hoje. E Jesus dizia, Ele me desperta todas as manhãs e desperta meu ouvido para que eu ouça como aqueles que aprendem. E Ele diz mais, diz o verso 5, o Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde e nem me retraí. Discipulado quer dizer submissão, quer dizer conexão para ouvir o que Deus tem para me falar. Discipulado quer dizer abrir mão de uma palavrinha que a gente guarda muito, sabe qual é? Egoísmo. É por egoísmo que a maioria das brigas começam. É por egoísmo que as pessoas não se perdoam. É por egoísmo que a pessoa sempre quer estar certa, não quer dar o braço a torcer. O egoísmo está associado ao orgulho. Mas a Bíblia diz que nós precisamos ser limudim de Deus. Aqueles que estão dispostos a ser ensinados por nosso Deus. No capítulo 50 de Isaías, o título, antes de aparecer o verso 4 em diante, está escrito assim, o sofrimento e fidelidade do servo do Senhor. Servo do Senhor. Por isso que esse relato se refere a Jesus, que é um exemplo, um grande exemplo de discipulado para nós. Mas existe uma outra palavra para discipulado no Antigo Testamento, que é a palavra sharet. E sabe o que significa sharet em hebraico? Quando se refere a discípulo, se refere ou significa servidor. Aquele que serve. Aquele que não quer o primeiro lugar, aquele que está a serviço de alguém. Servidor. Por isso que aqui o título é Sharet de Javé, o servo ou o servidor do Senhor. Jesus é o servo do Senhor, porque Ele serve a humanidade, porque Ele serve e coloca a sua vida para servir na salvação do ser humano. Hoje, Deus espera que cada um de nós possamos ter essa mesma atitude, que possamos ser discípulos dentro de casa, que possamos servir as pessoas dentro de casa, servir a nossa esposa, servir aos nossos filhos. Não estou falando apenas de um serviço de fazer uma tarefa dentro de casa. Estou falando de serviço no apoio emocional, na contenção emocional. Estou falando de ter uma atitude de aquele que recebe as palavras de Deus e tem uma boa palavra sempre para dar dentro de casa. Um elogio e não sempre uma crítica. Um incentivo e não sempre um desmerecimento. Deus está buscando pais, Deus está buscando esposos, esposas e filhos que sejam discípulos do Senhor. E você? Aceita esse desafio? Aceita esse convite que Deus está fazendo? Deus quer que você seja um discípulo para fora, para alcançar muitas pessoas, para fazer discípulos e que o nome de Jesus seja conhecido, muitas pessoas sejam batizadas e que essas pessoas batizadas se tornem novos discípulos e alcancem outros, se multipliquem e o Evangelho cresça e que Jesus possa voltar e você está certo e parabéns por essa decisão. Mas nós também precisamos ser discípulos dentro da nossa casa, com a nossa esposa, com os nossos filhos, com os nossos pais. Aqueles que estão dispostos a ouvir as palavras de Deus, ser ensinados por Deus e ser servos do Senhor e servos das outras pessoas dentro de casa. Você está disposto a tomar essa decisão? Está mesmo? Então levante sua mão. Fique com sua mão levantada se você puder e feche seus olhos, faça comigo essa oração. Pai querido, obrigado por essa decisão que o meu amigo, a minha amiga está tomando nesse momento. Que Tu nos ajudes, Senhor, a cada dia a sermos verdadeiros discípulos Teus, Senhor, começando dentro de casa, para que nós possamos alcançar a nossa comunidade, os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho e Jesus possa voltar na nossa geração. Nós fazemos esta oração e Te pedimos, em nome de Jesus. Amém.